Alegria de estar aqui, irmãos. Pastor Miguel, amigo, e é um prazer, privilégio poder ser instrumento de Deus para falar o coração dos irmãos nessa noite com um tema que é tão intrigante, tão importante, tão desafiador, um tema que tem implicações muito sérias, especialmente para o cenário evangélico brasileiro. Eu acho que a gente tem aqui um tema do qual a igreja evangélica brasileira precisava se debruçar com um pouco mais de atenção. Eu queria já começar dizendo que boa parte do que eu vou tratar com os irmãos está nesse livro. E eu não vou esconder aqui a minha fonte, não. O livro Culto Público, Fundamentos Bíblicos para Adoração Comunitária. De maneira que quem leu vai relembrar muita coisa do que leu. E quem não leu vai ser estimulado a ler esse material. Essa é a minha pretensão com a minha palestra, exposição dessa noite. Eu começo dizendo que o título da nossa conversa aqui, da nossa palestra, eu espero que apareça aí o slide com a apresentação, até para você acompanhar também um raciocínio aqui, é falar um pouco sobre a supremacia e a necessidade do culto público. Olha, essas duas palavrinhas vão ser uma espécie de guia para a nossa exposição, para a nossa palestra dessa noite. Quando eu falo de supremacia, eu estou pensando, acima de tudo, na importância do culto público em detrimento de outras formas de culto que a Bíblia estabelece. Eu vou deixar claro que a Bíblia não usa a palavra culto apenas no único sentido. Então nós vamos ter que entender um pouco melhor esse aspecto. E a gente, em geral, imagina que porque esse é um assunto que a gente está familiarizado, que nós já sabemos o significado dessas coisas. Mas eu quero revisitá-las e reforçar para você essa diferenciação. E quando eu falo de necessidade, eu quero também chamar a atenção para o fato de que nem sempre nós estamos tão certos do que acontece no culto público. Sabe que tem um puritano no passado, século XVII, que ele fez uma pesquisa na igreja dele. Perguntou assim, quantos de vocês acham que é importante a participação efetiva no culto público? E todo mundo respondeu que, olha, é importante, é valiosa, é significativa para a vida de cada cristão. Aí ele fez uma segunda pergunta. Tá bom, mas você sabe o que acontece na adoração comunitária no culto público? E, pasmem, os mesmos que responderam a primeira pergunta ficaram em silêncio na segunda. Nós, em geral, não paramos para pensar no que significa esse momento, o que está acontecendo aqui, irmãos. E me permita dizer isso, talvez seja uma área em que a igreja evangélica brasileira, e eu incluo nós reformados, precisamos nos converter. Me entenda bem aqui. Não é a regeneração, o novo nascimento que eu estou me referindo. É uma palavra que a gente tem usado hoje em dia, eu não gosto muito desses estrangeirismos, mas é o mindset, não é isso? Você entende essa expressão? A mudança de percepção, de compreensão sobre o culto público. Então vamos começar olhando um pouco a diferenciação que eu entendo ser muito importante que nós façamos quando falamos do culto público. A primeira coisa que quero que você abra a escritura em Romanos capítulo 12. E veja o verso 1. O apóstolo Paulo, então, usa uma expressão aqui que é importante para a gente compreender a primeira forma com que a Bíblia usa a expressão culto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a primeira maneira como a Bíblia usa a expressão culto é que ela tem a ver com essa ideia de obediência a Deus na integridade da vida. Eu sei que a gente precisa lembrar disso. A palavra culto aqui não tem nada a ver com o que a gente está fazendo agora. Aqui a ideia é de que uma vida que foi transformada pelo Evangelho vai, logicamente, apresentar uma transformação na vida. Por isso que Paulo, na sequência, vai tratar de virtudes recomendadas e dos dons espirituais. Eu e você, como pais, filhos, como marido, como trabalhadores, como patrões, como professores, alunos, devemos viver a nossa vida para a glória de Deus em todas as esferas dela. Isso é culto.
essa obediência, essa visão de uma definição geral sobre a integralidade da vida. E aqui, muita gente usa esse texto para falar assim, pastor, o culto tem que ser racional. Não é isso? Mas não tem nada a ver com o que Paulo está falando aqui não, irmão. Você vai me desculpar, e porque aqui Paulo não está falando do culto público. Embora eu concorde que o culto tem que ser racional. A racionalidade do culto deve estar presente. Né? Lamentavelmente, a gente sabe que hoje as emoções dão as cartas em muitos lugares da adoração pública. A gente esbarra em alguém e pergunta assim, e aí, como é que foi o culto lá? Foi bom, rapaz, Deus falou no meu coração. Aí você pergunta, mas o que aconteceu? Não sei. Ou seja, a ideia de que as emoções podem ser valorizadas em detrimento do intelecto. Não, 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 não. O culto deve ser racional. A mente deve trabalhar na adoração pública, de maneira que as emoções que devem ser experimentadas, não dá para cantar, né? Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, de cara fechada, né, irmão? Não dá. Mas essas emoções devem ser despertadas pela mente, encharcada pelo Evangelho. Você entende o que eu estou falando? Mas aqui Paulo não está falando disso. Está falando do culto como essa obediência que se manifesta na vida. E tem essa frase que muita gente usa hoje em dia, né? Tudo é culto e toda a vida é culto. Essa frase é verdadeira? Sei que vocês estão em silêncio porque já sabem a resposta. Depende. Depende. Se estamos falando de culto de maneira geral, tá certo. Mas estamos falando de culto de maneira específica, não é verdade essa frase. Você pode plantar bananeira para a glória de Deus, mas não pode plantar bananeira no culto público a Deus. Você entende a diferença aqui? Isso me leva então à segunda definição. A definição mais específica que a Bíblia tem sobre a ideia de culto, sobre a proposta de culto. Abra sua Bíblia agora em Êxodo. E veja comigo no verso 1 a 4 do capítulo 20. É dito assim, palavra do Senhor, palavra de Deus, quando são apresentados os 10 mandamentos. Eu vou ficar com os 4 primeiros. Na verdade, os 2 primeiros. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja o verso 5. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora você tem uma outra definição de culto aqui. Aqui o conceito de culto tem a ver com isso que eu coloquei aí no slide. Trata-se desse momento solene quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, entrando em comunhão com Ele por meio de Cristo. Veja, isso aqui é diferente do primeiro conceito. E é bom lembrar que a tradição cristã, a nossa Confissão de Fé Batista de 1689, fala que essa dimensão de culto tem pelo menos 3 formas de ser exercida por nós. Primeiro, o culto individual. Aquele momento em que eu e você separamos a nossa agenda para lermos a palavra, para adorarmos a Deus sozinhos, para meditarmos na Escritura. Eu sei que isso tem sido cada vez mais raro, mas deveria ser uma prática muito mais frequente entre nós. É aquilo que a gente chamava no passado de devocional. Você já fez a sua devocional hoje? Essa é a ideia. A segunda dimensão é o culto familiar. Quando um marido, líder da casa, reúne a esposa e os filhos para juntos lerem, cantarem e orarem a Deus. Se o primeiro grupo já é raro, o segundo, então, é cada vez mais raro, né, irmãos? E eu queria fazer uma recomendação aqui para os maridos. Reúnam as suas famílias. Façam isso uma vez por semana, pelo menos. Estou te dando já uma lambuja
para você tentar, em algum grau, corresponder a esse decreto, a esse mandamento dado por Deus. E aqui, irmãos, temos um elemento importante para a nossa consideração sobre esse culto. É que existe um último aspecto dele, que é o que a gente chama de culto público ou adoração comunitária. Nesse aspecto em especial, nós estamos falando de uma coisa que é a ideia de que Deus nos chama para prestar a Ele sem criatividade da nossa parte, ou seja, sem imaginações humanas, nem por meio de representação visível, ou qualquer modo não prescrito na Escritura Sagrada, adoração a Ele. Esse é o momento singular em que o povo de Deus entra em comunhão com Deus através de práticas devocionais. Deus deve ser, então, adorado, temido, amado, louvado, invocado, crido e servido, de todo o coração, com todas as forças, em todo lugar. Não depende mais do lugar, nem se torna mais aceitável em função do lugar onde se faz essa adoração ao Senhor. Você sabe que esse entendimento da presença de Deus é um negócio tão importante que, por exemplo, algumas liturgias ao longo da história da igreja, e atualmente isso acontece na África, por exemplo, em algum momento da adoração pública, o pastor faz uma pergunta à igreja, que é a seguinte: Deus está aqui? A congregação então responde alto e bom som: sim, Ele está aqui. Vamos fazer o ensaio aqui? Vamos lá? Eu pergunto como pastor e vocês respondem. Amados, Deus está aqui? Você nota que tudo mais só faz sentido por causa dessa verdade? Se a igreja evangélica brasileira entendesse isso, boa parte das bizarrices que a gente vê acontecendo na adoração pública não aconteceriam. Aí eu quero fazer uma provocação e é o meu primeiro ponto do sermão. Tá bom, Deus está aqui. Próximo slide aí, por gentileza. A presença dele é experimentada nesse momento, no culto público, de uma forma diferente das demais formas que a gente tem comunhão com ele. Essa é uma pergunta boa, porque ela vai nos ajudar a entender a supremacia do culto público. O que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos: Deus é experimentado, a gente tem comunhão com ele no culto público de uma forma diferente das demais formas de culto. Permita dizer aqui para você que sim, sim. Essa vai ser a minha tese, eu vou defender isso aqui e mostrar para você que biblicamente isso é verdadeiro. Primeiro, não quero dizer com essa pergunta que a gente está negando a onisciência, a onipresença de Deus. É claro que Deus está em todos os lugares, em todo o tempo. Entretanto, nem isso. Notem que, ao falar que a presença de Deus está especialmente experimentada por nós no culto público, eu não quero dizer com isso que as outras formas de culto, familiar, individual, ou mesmo a obediência total da nossa vida, deve ser colocada em segundo plano. Não é isso que eu estou falando. Frequentemente pensamos, isso é uma verdade que a gente às vezes deixa seduzir nosso coração, que a necessidade da obediência, ela mitiga, reduz, elimina, torna menos importante a necessidade do culto público de maneira presencial na igreja reunida para adorar ao Senhor. Olha, eu quero lembrar para você que não devemos pensar dessa maneira: já bati o meu cartão, fui ao culto público e agora estou livre para viver a minha vida do jeito que eu quiser viver. Não. Quando eu chamo atenção para essa supremacia, eu não estou descartando a importância da vida dedicada ao Senhor. Há um texto terrível da Escritura sobre isso, irmãos. Deus está muito irado com o seu povo durante o tempo do profeta Isaías, exatamente por causa dessa inconsistência entre aquilo que eles faziam no culto
e aquilo que eles viviam fora do culto. Vamos dar uma olhada rapidamente nesse texto? Abra lá em Isaías capítulo 1, veja do verso 10 ao verso 20. Isaías 1, do verso 10 ao verso 20. Você sabe que nesse texto Deus está bastante irado com o seu povo. E é bom que você saiba disso, né? Deus de vez em quando se ira, fica nervoso, contrariado com o seu povo. Se você não sabe disso a respeito de Deus, saiba, isso acontece. Olha o que é dito aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Está chamando a liderança de Sodoma e o povo de Gomorra. Por quê? De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros de gordura de animais cevados e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação da congregação. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Irmãos, que pedrada. Que pedrada. O profeta não termina aí. Veja lá. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É interessante, né, irmãos? Deus está falando assim, vocês estão fazendo tudo certo. Está indo lá adorar, integrar, congregar, adorar, mas eu não aguento mais o que vocês estão fazendo. Mas quem foi que pediu para eles fazerem isso? Quem, irmão? Não tem medo, não? Não foi o próprio Deus? Foi. Entretanto, havia uma conexão entre o que eles faziam ali e o que eles viviam, que tornava aquele momento insuportável para o próprio Deus. Então, quando eu estou falando que a gente deve ter a compreensão da supremacia da adoração coletiva, adoração comunitária, não estou descartando a importância da vida que a gente leva fora desse momento aqui. Mais do que isso, qual era o problema do povo? Veja o verso 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aqui a ideia é, não há integridade, não há coerência entre o que vocês cantam para mim e aquilo que vocês vivem na vida de vocês. Meu ponto, portanto, é, de que maneira então a gente deve entender essa conexão entre a adoração comunitária e a supremacia dela em detrimento às demais? Meu ponto é o seguinte, eu vou dar para você de maneira bem direta. Deus não promete encontrar-se com pessoas em todo lugar. Não marca encontro em todo lugar que escolhemos. Deus procede de uma forma que ele encontra com o seu povo na sua casa, que é a igreja. Quando você encontra um médico que trata de você no supermercado, você não espera que ele realize uma consulta médica com você ali. Espera. Mas que você encontra um professor, tem gente aqui que é professor. Você encontra aluno, o aluno quer tirar uma dúvida com você no meio do supermercado. Mas que você encontra o pastor Miguel, aí quer fazer aconselhamento pastoral com ele ali mesmo no supermercado. A ideia aqui é a seguinte: Deus está deixando muito claro para nós que essa adoração comunitária é o lugar onde nós encontramos com Deus. E claro, irmãos,
Não me entenda mal, a gente encontra com Deus de muitas formas. É claro que a nossa oração solitária, o estudo bíblico em grupo, o culto em família, o culto no trabalho, que são meios de graça, eles todos têm valor na vida cristã. Tudo isso é espaço para termos comunhão com o Senhor. Mas, não se engane, podemos orar em qualquer lugar, podemos saber que Deus nos ouve orando em qualquer lugar, podemos ler a Bíblia no trem ou no avião, ou indo para o trabalho ou voltando dele, e saber que Deus fala ao nosso coração. Entretanto, a adoração pública deve ser preferida à particular, ou mesmo à familiar. Porque assim o Senhor o diz. E nós, como seu povo, devemos fazer exatamente a mesma coisa. E aí eu queria fazer 2 desdobramentos dessa verdade para mim e para a sua vida. A primeira, vamos parar de pensar que o culto público é uma espécie de acessório na vida de Deus, na vida do povo de Deus. Não é. Não é um acessório. É o encontro mais importante que você tem na vida. Você notou que os 10 mandamentos começam com 2 voltados para a adoração pública. Os outros 8, na verdade os últimos 6, vão tratar mais do culto racional. Mas na lista de estabelecimento de prioridades, os 2 primeiros falam do culto comunitário, do culto público, da adoração feita pelo povo de Deus diante do próprio Deus. E lembre, irmãos, se a gente dá uma olhadinha na história da redenção, Deus tem apreço por esse momento de comunhão com o seu povo. Vamos lá lembrar rapidamente aqui. Na criação, Deus estabelece o sábado, que é o dia do encontro com Ele. No Monte Sinai, o sábado vira mandamento. No deserto, o povo é orientado por Deus a construir um tabernáculo, que era também conhecida como a tenda do encontro. Depois o povo vai para a terra prometida e Deus permite que eles construam um templo. O templo é também o lugar do encontro. O Senhor Jesus Cristo é visto frequentemente no Novo Testamento indo ao templo. A igreja primitiva perseverava unânime no templo. Olha, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto coisas importantíssimas sobre esse encontro. O livro do Apocalipse é repleto de reuniões de adoração. Irmãos, o argumento está muito bem estabelecido, né? A adoração pública não é um acessório, mas é a coisa mais importante na agenda da igreja. Mais importante do que o próprio evangelismo. Me permita dizer isso aqui. Nós evangelizamos porque não há ainda adoração. Não é isso? Quando eles passarem a adorar, não precisa mais de evangelismo. Evangelismo vai durar apenas para essa vida. Mas a adoração será eterna. Lembre, portanto, que a gente foi criado por Deus para adorá-lo. Fomos recriados por Ele, refeitos por Ele para adorá-lo. E a adoração permanece para sempre. E aqui deixa eu fazer essa aplicação. Quantos de nós têm levado a sério a adoração nesses termos, irmãos? Eu sou pastor há 25 anos. Uma das coisas que eu mais vejo acontecer em algumas ovelhas minhas é: pastor, hoje tem o jogo do Flamengo na hora do culto. Eu já peguei um monte de flamenguista aí já agora, não é isso? Não vai dar para ir no culto, pastor. Entre o jogo do Flamengo e o culto, eu estou preferindo o jogo do Flamengo. Sabe quem você está descartando, desprezando, ignorando? Não é a mim, nem o pastor Miguel. É o próprio Deus. Ah, mas tem um aniversário, pastor. A família vai se reunir para fazer um aniversário. No domingo de manhã, temos que organizar as coisas. É mesmo, irmão. E que é pior, sabe o que eu acho engraçado? Eles me ligam para pedir a minha autorização, para se ausentar. Como se eu tivesse esse contato, né? O Eterno me dá alguns boletos e eu posso distribuir. Irmãos, lembremos que nada é mais importante na vida do que o momento de adorarmos a Deus de forma pública. Segunda aplicação.
é que o que acontece nos domingos impulsiona, alimenta as nossas devoções particulares e familiares. Deixa eu dizer isso aqui, essa é uma citação do livro. O culto público, esse encontro com Deus, é o lugar onde Deus nos transforma em novas pessoas. A localidade principal desse trabalho de santificação não são os pequenos momentos da vida diária, não é o culto individual, não é o culto familiar, embora sejam importantes. Em vez disso, o momento aparentemente insignificante da adoração pública é o lugar onde verdadeiramente, maravilhosamente, Deus realiza essa obra em nós. Ele usa uma ilustração muito boa no livro. Ontem eu cortei o cabelo, não sei se você reparou. Mas é porque eu sou muito bonito e você não precisa nem saber disso. Estou brincando, irmão. E quando eu chego em casa e corto o cabelo, a minha mulher fala assim, você cortou o cabelo? Nem parece. Acho muito engraçado isso, né? Porque as mulheres vão para o salão de beleza, elas saem de lá, né? Que é um negócio, brilham no escuro, não é isso? Qual é a ideia que ele está usando? É que quando a gente vem para adorar a Deus, acontece algo semelhante com isso, irmãos. Não é que você sai daqui com o cabelo cortado, nem que você vá para o salão de beleza. Mas algo começa a ser realizado por ele na tua alma, no teu coração, na tua mente. Uma obra misteriosa é feita, pode até ficar muito imperceptível. Mas dia após dia, domingo após domingo, ele vai moldando você para se tornar mais parecido com seu filho. Essa aqui é a oficina onde nós somos trabalhados por ele. Essa é uma dimensão do culto que a gente não deve perder de vista. Isso então me leva para a minha segunda parte do sermão. Caramba, eu devia ter já terminando. Vamos lá, vamos seguir. O que acontece então, próximo, o que acontece então no culto público? Esse é o meu ponto aqui de inflexão. O que acontece então, já que a gente percebeu a supremacia dele em detrimento das outras formas de culto? O que acontece? Mas a nossa percepção geral, e eu diria que todos nós aqui quase sempre alimentamos essa perspectiva, é de que o culto é um movimento de baixo para cima. De baixo para cima. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ao culto com a compreensão de que o que nós fazemos, o que nós ofertamos, é o que mais importa na adoração pública e no culto público. Por assim dizer, é como se o culto é pensado como algo para Deus. O que essa expressão significa para muita gente? Que nós somos os agentes, nós fazemos, nós cantamos, nós construímos, e Deus está sentado recebendo a nossa oferta. Ele é, por assim dizer, o agente passivo e nós somos o agente ativo. E veja, essa compreensão de culto, ela está até em algum grau alinhada com a verdade da Escritura. É claro que há algo disso. Nós não somos passivos na adoração pública. Entretanto, esse não é o movimento mais importante da adoração pública. Não é isso que acontece acima de tudo mais, quando nos reunimos para adorar a Deus, irmãos. Eu espero dar um nó na sua cabeça aqui essa noite, é isso mesmo. Eu quero provocá-lo a pensar nisso. Olha, antes de ser algo que nós fazemos, o culto é algo que Deus faz por nós. Que coisa, né, irmãos? Para pensar um pouquinho nisso aí. Você talvez não tenha saído de casa com essa perspectiva quando veio para cá. Por isso que a gente está chamando a atenção para esse assunto do culto público. O que a gente precisa compreender é que antes da gente vir servir, nós somos servidos por Ele. Mas você deve ter ouvido essa frase, eu também devo ter usado essa frase, já no meu ministério pastoral. O pastor começa o culto dizendo assim, olha, no culto você não veio para ser servido. No culto você veio para servir. Veja, não é que a frase esteja de toda errada, mas ela elimina um lado importantíssimo
da adoração pública, do culto público, da adoração comunitária. Na verdade, a compreensão do culto público, à luz da Escritura, é que a gente é servido. Essa mudança de mentalidade na igreja evangélica brasileira talvez seja uma das grandes necessidades que a gente tem. Veja, a ideia de que eu não me apresento a Deus para impressionar a Deus. Deus não se impressiona com a gente, tá, irmãos? Só para assim, eu sei que eu vou estar mexendo aí no teu mindset, mas Deus não se impressiona com a gente não, tá, irmão? Não adianta tentar fazer o solo de guitarra, pá. Não tem nada disso, irmão. Deus não se impressiona com a gente. Muito pelo contrário. Ele quer nos servir na adoração comunitária. E você sabe que eu acho que há uma presunção pecaminosa entre nós nesse aspecto. Uma presunção que foi experimentada pelo apóstolo Pedro. E eu quero usar ela como referência para te ajudar a entender do que eu estou falando. Abra lá em João, capítulo de número 13. Eu não vou ler todo o texto, não. Mas eu quero ler apenas os versos de 5 a 8. João 13, do verso 5 ao verso 8. Todo mundo conhece essa passagem aqui. Jesus está realizando um momento muito significativo na vida dos discípulos. E muita gente olha para esse texto como se ele fosse uma representação de liderança servil. Isso não é o tema principal dessa passagem. Jesus pega então uma toalha, amarra a cintura dele e passa a lavar os pés dos discípulos. Você lembra dessa passagem? Até que chega a vez de Pedro. Aí o texto diz assim, veja lá, o verso de número 5. Depois disso, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Parece que a atitude de Pedro é muito adequada, né? Como assim, Senhor? Tem alguma coisa errada aqui. O Senhor, Criador dos céus e da terra, o Filho encarnado, vai lavar meus pés chulezentos? Como assim? Tem alguma coisa errada. Parece que a atitude de Pedro é muito correta, muito humildemente adequada. Na verdade, não tem humildade nenhuma aqui. Tem pura presunção. Pura presunção. Ele acha na cabeça dele, como a gente acha também, que Deus tem que ser servido por nós. Ao passo que acontece uma coisa surpreendente na sequência, né? Veja o verso de número 7. Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendeu-las depois. E aí disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Irmão, que lapada, hein? Está pensando o quê, Pedro? O que você está fazendo não é nada de humildade. É uma presunção que faz você acreditar que pode me dar algo sem que eu tenha te dado algo primeiro. É isso. Jesus não está chancelando a atitude de Pedro como humildade, está repreendendo Pedro. Aí você conhece o restante da história, né? Pedro, como a gente sabe, exagerado como sempre. Então me dá logo um banho, me lava por inteiro. Aí ele falou, mas quem já está limpo não precisa ser, a não ser os seus próprios pés. Qual é o meu ponto aqui, irmãos? E eu termino esse argumento. Lembre disso de uma vez por todas, na sua própria vida. Devemos aprender como Pedro aprendeu. Na adoração pública somos servidos, para então servir a Deus. Deus precisa colocar nas nossas mãos aquilo com o qual serviremos a Ele. Tudo que entregamos para Ele
é, na verdade, a devolução daquilo que ele nos deu. Ele já nos deu. Ele já nos deu. E a nossa adoração resulta disso. Você pode pensar, mas não fica muito sem graça esse negócio não, pastor? Eu só vim entregar o que Deus já me deu? É mesmo, irmão. Deixa eu te fazer lembrar uma coisa. Você teve filho pequeno? É pai de filho pequeno? Quem tem filhos pequenos aqui vai entender meu argumento. No dia dos pais e das mães, eles entregaram um presente para você, não entregaram? Quem pagou a conta? Quem? Né? Aquele presente, oh, que surpresa! Olha. E depois você vê no boleto, né, do cartão. Você entende o que eu estou falando? Você não fala para você, que menino hipócrita, que mentiroso, está me dando um presente que eu estou pagando. Não, irmão. Você se alegra, se derrete, até se mostra surpreso, né? A ideia é exatamente essa, irmãos. Deus se surpreende, não porque Ele não sabe o que Ele já nos deu, mas é porque Ele é um Pai amoroso, que se alegra com os seus filhos, que entregam para Ele aquilo que Ele mesmo entregou para ser alvo dessa adoração. Isso é uma coisa muito interessante. Esse slide aí, que já foi colocado para antecipar meu tema, é que a gente tem uma visão, né, sobre essas doutrinas que são sempre relacionadas com tudo vem de Deus. Na soteriologia, tudo vem de Deus. Não é? Eu e você só somos salvos porque Deus agiu primeiro. Foi Ele quem nos fez nascer de novo por obra soberana do seu Santo Espírito. Ressuscitou a gente dentre os mortos. Nos deu fé e arrependimento para crermos nele. Tudo vem de Deus. O conhecimento também sobre Ele. Nós só o conhecemos porque Ele se revelou a nós. Se Ele tivesse permanecido em silêncio, nenhum de nós o conheceria. Nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, o resplendor da glória de Deus, a exata expressão do seu ser. Mas foi iniciativa dele. Na liturgia parece que a gente inverte a coisa. Na liturgia parece que a gente pensa que na verdade não é mais assim. Agora sou eu que entrego e Deus tem que ser aquele que se senta para receber. Não, irmãos, tudo que entregamos a Ele é a devolução do que Ele já nos deu. Essa é uma inversão da compreensão da adoração pública, que muita gente hoje em dia não tem mais, mas que eu espero de verdade que eu e você passemos a ter a partir dessa noite. Deixa eu então mostrar para você, para terminar a minha exposição, 4 maneiras como Deus nos serve na adoração pública, no culto público. Há 4 maneiras como Ele faz isso acontecer na nossa própria vida. E toda vez que eu e você nos reunimos para adorá-lo, é isso que Ele está fazendo, servindo a mim e a você. A primeira delas é que Ele é o protagonista. Próximo slide, por favor. Deus é o protagonista. Primeiro porque foi Ele quem nos trouxe aqui essa noite. Não é assim que Ele fala para a mulher samaritana? Eu estou à procura de quê? Isso aí, irmão, um de cada vez, tem muita gente falando. Ele está à procura de quê? Olha aí. Mas quem está buscando? Ele. Não sou eu e você que nos apresentamos. Você só se transformou em verdadeiro adorador porque Ele agiu. Então, de uma certa maneira, a primeira coisa que importa é que Deus está atraindo para si aqueles que Ele quer tornar adorador dEle. Próximo slide, por gentileza. Segunda coisa é que não apenas isso, é Ele também que torna o culto público possível. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante que nós entendamos. A natureza desse encontro que temos com o Senhor é sublime, é majestosa, é espetacular. Me permita aqui fazer essa comparação. Não tem jogo do Botafogo que se compare a isso. Eu sou botafoguense, tá, irmão? Sou campeão mundial, moralmente falando. Ganhei do PSG. E você não vai poder falar nada, irmão. Mas esse momento aqui é muito mais significativo do que qualquer partida de futebol. Por quê, irmãos?
Porque é uma junção, preste atenção nisso, uma junção de seres ontologicamente distintos. O Criador dos céus e da terra com as suas criaturas. O Deus 3 vezes santo com pecadores. O perfeito com os imperfeitos. E veja, ele não aceita a nossa adoração porque somos sinceros. Sinceridade é importante, mas não resolve o problema. Deixa eu dizer isso para você com alto e bom som. Não é o que a gente faz que importa. Ah, mas a gente faz o melhor. O nosso melhor não passa de trapos imundos. O que torna possível o nosso culto diante de Deus é a mediação do nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Ele inaugurou o novo e vivo caminho que nos leva ao próprio Deus. Irmãos, esse é um momento solene, portanto. Deixa eu dizer que quando você, depois em casa quiser, dê uma olhada em Hebreus capítulo 10. Do verso 19 ao verso 25 é dito que nós adentramos o Santo dos Santos. Uma referência ao Velho Testamento, como você sabe, ao santuário que era o lugar onde aquele sumo sacerdote uma vez por ano entrava para adorar a Deus. Agora ele está dizendo o seguinte: todos nós que estamos em Cristo acessamos o santuário celeste, o próprio céu. Ele vai explicar em Hebreus 12, 22, que nós acessamos a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Jesus Cristo é essa chave que abre para nós o lugar de adoração e nós entramos na presença do próprio Deus pela fé nele. E preste atenção nisso aqui. Quando a gente adora, portanto, a Deus de maneira comunitária, como estamos fazendo essa noite, nós somos transportados de uma maneira misteriosa, quase ininteligível, pelo próprio Espírito Santo de Deus, à presença do próprio Deus. Você sabia disso, irmão? Não é palpável o que a gente vai experimentar, mas não deixa de ser verdadeiro por isso. Não é real no sentido da gente poder ter concretude. É espiritual e verdadeiramente real o que a gente experimenta aqui. A Jerusalém celestial, não mais a Jerusalém geográfica, é o lugar onde o povo de Deus se reúne diante do próprio Deus para adorá-lo. Hoje, essa noite, você fez isso, pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Tem uma frase no livro que eu queria também me reportar a ela aqui. Ele disse assim: olha, se a gente pudesse, durante o culto público, arrancar o teto do lugar onde a gente adora a Deus e tivéssemos um vislumbre da adoração celeste que estamos participando, ninguém cochilaria e ninguém bocejaria dentro da igreja. Permita dizer isso aqui: o bocejo e o sono, claro, há situações específicas, irmão, eles resultam da nossa incompreensão disso aqui. Eu queria sugerir, pastor Miguel, é claro, uma brincadeira, não põe teto lá não, deixa sem teto. O povo vai poder olhar para o céu e falar: rapaz, olha aqui, a gente agora está unido a Jerusalém celestial. É claro, irmãos, vai ter teto lá, calma, é só brincadeira. Meu ponto é, a gente precisa voltar a compreender a dimensão do que é feito aqui. Terceira e penúltima, próximo slide, é que o próprio Deus canta com a gente. Eu sei que o pastor Miguel deve ter explorado isso ontem. Vou passar rápido por isso. Se você der uma olhada em Hebreus capítulo 2, do verso 10 ao verso de número 12, eu queria ler esse texto. Eu brinco lá na igreja que o melhor barulho que um pastor pode ouvir são as páginas da Bíblia abrindo e circulando. Hebreus 2, de 10 a 12.
Olha o que é dito nesse texto sobre o Senhor Jesus Cristo. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, essa é uma referência ao Pai, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Uma referência a Jesus Cristo. Como é que ele precisou ser aperfeiçoado pelo sofrimento? Não é o meu tema aqui, eu vou pular. Deixar essa pergunta difícil para o pastor Miguel. Depois você pergunta para ele, tá bom? Mas veja o verso 11. Pois tanto o que santifica, quem é esse que santifica? O próprio Deus. Como aqueles que são santificados, somos nós. Todos vêm de um só. Por isso que ele não se envergonha, Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei no meio da congregação. Que revelação surpreendente. O próprio Deus, através do seu Espírito, se une a nós para adorar a Deus. Deixa eu fazer você entender isso aqui, irmão. Em Hebreus capítulo 8, Jesus é chamado de ministro do santuário. Ele é o liturgos. Ele é aquele que conduz a adoração do seu povo. Eu sei que aqui na igreja dos irmãos, como na minha igreja também, tem o pessoal que toca, que canta, tal, todo mundo bacana demais e tem abençoado muito a vida da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa, só tem um líder de adoração na igreja. É o Senhor Jesus. Ninguém além dele. Para pensar no seguinte, quando você canta na igreja, você está cantando na companhia de sabe de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui é o Salmo 22 aplicado a Cristo. É para lembrar para nós que na adoração está acontecendo também algo extraordinariamente. Ele afina as nossas vozes. Você sabe que eu não sou muito bom cantando, mas eu sei que Jesus afina tudo. Ele torna tudo melhor. Ele faz aquele negócio na mesa, né? E aí parece se torna aceitável. Ele também é aquele que se levanta para pregar. Ele se levanta para pregar, ele circula no meio do seu povo, à medida que a pregação está sendo feita em nome dele. Quando o pregador prega o evangelho no poder do Espírito, o próprio Cristo fala com o seu povo. E nós que somos gente que adora ele, estamos acostumados com o sotaque de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A adoração pública, portanto, é quando ele amorosamente, piedosamente, misericordiosamente se apropria desse momento para falar e agir e cantar conosco e nos levar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que esse lugar aqui, irmãos, esse momento aqui, é singelo, sem paralelos. Isso me leva ao meu último ponto e eu termino com ele. É que não só essas verdades que eu já lhe apontei, faz com que nós saibamos da maneira como Deus nos serve na adoração pública, mas ele também nos transforma nessa hora. Eu já falei disso, mas eu vou voltar a esse ponto para encerrar. O objetivo de Deus é que por meio da adoração pública, sejamos lembrados a cada domingo da obra que ele realiza por nós e em nós pelo Evangelho. Por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Porque na adoração comunitária, nós não estamos numa oficina onde nós trabalhamos. Nós estamos numa oficina onde nós somos trabalhados. O culto público é um drama, irmãos. É uma narrativa. Esse é um termo muito legal, que quer nos fazer lembrar quem nós somos. Nós somos chamados por Deus para fora do pecado, purificados pelo Evangelho. Nós fomos gratuitamente perdoados, conduzidos pela sua palavra, convidados a nos banquetearmos com Ele, agora e eternamente. Eu brinco lá na minha igreja, se eu estivesse numa igreja pentecostal, estava todo mundo dando glória a Deus. Mas nós somos reformados, a gente é mais tranquilão, né? Amém, pastor, amém.
Por que é bom lembrar disso? Porque a gente é frequentemente enganado por narrativas da cultura. A cultura está impregnando na gente uma visão sobre nós mesmos que é equivocada. Vou dar exemplos. Tem todo um ritual para sermos seduzidos na nossa identidade, capturar o nosso coração. Quando a gente vai ver futebol, por exemplo. Futebol tem um ritual. A rapaziada aí sabe do que eu estou falando. Mesmo as irmãs também. O ritual tem o pré-jogo, o jogo, o pós-jogo, e agora tem o pessoal que é o pós-jogo, que comenta o comentário do pós-jogo. É quase criação, queda, redenção e consumação, não é isso? O futebol tem um ritual. E o que o futebol quer que você acredite? Que você é um espectador, que você é um torcedor, que a tua identidade está relacionada com aquele momento. Vou dar um outro exemplo. Shopping. Shopping center é uma maravilha também para fazer a narrativa da identidade. Ontem eu estive no shopping. Tem um ritual também, né? Você entra para estacionar o veículo. Eu descobri agora que tem shopping que recebe 180 milhões de reais por estacionamento por ano. Tá bom para você, irmão? Você para o carro, depois vai comprar o que você quiser comprar, ou ir no cinema, aí tem sempre o lanche, não é isso? E vocês já repararam que no shopping não tem janela? Sabe por quê? Para lembrar você que ali o tempo não acaba. Ali é quase uma eternidade. E aí você volta para casa satisfeito com banho de loja. Puxa, me identifiquei como consumidor. Olha que maravilha. Aquela roupa que eu tanto queria, aquele sapato que eu não fazia de tudo para comprar, agora é meu. Eu estou feliz. Tem uma outra dimensão que é da urna. Você também vai votar e se sente um defensor da democracia. O que eu estou dizendo com essas narrativas? Todas elas querem me capturar. Todas elas querem me fazer acreditar que eu sou telespectador, que eu sou consumidor, que eu sou um votante cidadão da defesa da democracia. E Deus precisa lembrar para nós que tais narrativas não são verdadeiras. No culto, ele para tudo. Para o trabalho, para a diversão, e nos coloca de frente com uma outra narrativa. A narrativa de que a gente é o povo dele. Ele lembra para nós que ele é grande e majestoso, que nós somos pecadores pequenos e fracos, mas que ele, por graça, nos salvou por meio do seu Filho. Ouvimos a sua voz, nos rendemos a ele. Reconectamos a nossa vida com a nossa verdadeira identidade. E assim o nosso coração, a nossa mente, são reorientados para viver para ele. E como a gente esquece rápido, todo domingo ele tem que fazer de novo. Domingo que vem tem que voltar aqui para lembrar de novo. Como a gente esquece rápido, ele tem que ficar repetindo para a gente toda vez que a gente se reúne. O culto é uma repetição mesmo, irmãos. É uma repetição. Porque a gente esquece muito rápido. E Deus precisa fazer essa repetição acontecer até que sejamos levados à glória. Portanto, é assim que ele age, servindo o seu povo. Que eu e você não nos esqueçamos disso nunca. Ao nos reunirmos nesse lugar, em qualquer outro lugar, para adorar a Deus e ser servido por Ele. Na nossa igreja, a gente passou a usar essa frase aí, olha. E eu termino com ela. Próximo slide. Eu fui tão impactado com esse livro, irmãos, que eu comecei a mexer no culto da igreja com isso. É verdade. Comecei a mexer lá nos negócios lá. E eu fiquei muito impactado com essa frase aí, olha. Termina o culto lá, a gente faz isso. A adoração comunitária terminou. Mas o serviço a Cristo continua. Sigamos em frente para amar e servir ao Senhor.
Queria que a gente terminasse com essa frase todos juntos. Vamos lá? A adoração comunitária terminou, mas o serviço a Cristo continua. Sigamos em frente para amar e servir ao Senhor. Feche seus olhos.